Ah, queridos, Deus é bom o tempo todo. Quantos creem nisso? Amém. Nós vamos iniciar hoje uma série de sermão expositivo no livro de Esther. Muito obrigado, minha irmã. Ô louco, chazinho. Tá quente? Ótimo, obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus por esses diáconos, né? E nós vamos começar então uma série de mensagens expositivas no livro de Esther. E eu quero convidar você então a abrir a palavra de Deus no livro de Esther. Nós temos um conteúdo um pouco mais robusto hoje, mas eu creio que o Senhor tem algo muito especial para fazer aqui nessa manhã. Quantos estão com os corações abertos, preparados, como aquela terra adubada, virada, afofada, pronta para sementes nobres? Quantos estão assim nessa manhã? Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã de maneira muito especial. Abra lá então, em Esther. Nós vamos, ao longo da manhã, nós vamos discorrer no capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Esther. Eu não vou pedir para que nós venhamos a ler os dois capítulos inteiros, mas fique de pé. Nós vamos ler 3 versículos para termos um momento de oração e daí então iniciarmos. No capítulo 1, eu quero ler contigo os versículos 10 ao 12, que diz assim: No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que os serviam, Meumã, Biztá, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vaste, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vaste, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Um pouco mais adiante, na página seguinte, no capítulo 2, eu quero ler contigo o versículo 17, onde diz assim: O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vaste. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai bondoso, Pai querido, nos colocamos diante da Tua palavra e da ação do Teu Espírito. Nos colocamos, Senhor, como aquele barro maleável nas mãos do oleiro mais uma vez, para que seja feita a Tua vontade no nosso coração, na nossa vida, nos nossos pensamentos, que venhamos a sair daqui mais íntimos Teus, menos parecidos com nós mesmos e mais parecidos com aquilo que o Senhor projetou para que nos tornássemos, pela ação do Teu Espírito, pela revelação da Tua palavra. Senhor, sê em nós aquilo que jamais seríamos por nós mesmos. Faça em nós aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Transforma-nos para que venhamos a Te conhecer e Te adorar ainda mais, para a honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nós estaremos por 5 domingos falando sobre o livro de Esther. Nós teremos um intervalo no dia 15, onde um pastor brasileiro que mora em Israel há mais de 20 anos estará aqui nos visitando. Vai ser uma visita muito especial. Eu creio que Deus vai falar muito conosco. Nós vamos ter um intervalo no dia 15 e daí então, no domingo seguinte, nós continuaremos até o 1º domingo do mês de julho, onde nós encerraremos essa série de mensagens. E eu creio que Deus tem algo muito importante para falar no nosso coração. Ainda que o livro de Esther esteja mais ou menos aí no meio do Antigo Testamento, né? Nós sabemos que os livros do Antigo Testamento eles estão separados por estilos literários e não por ordem cronológica.
Então, é importante que a gente entenda que o livro de Esther, se fosse para estar em ordem cronológica, ele estaria um livro antes de Malaquias. Seria o penúltimo livro do Antigo Testamento. Porque o que acontece em Suzã, o que acontece aqui no antigo Irã, no momento em que nós vamos ler com respeito à história do rei Xerxes, com respeito à história do povo persa e à influência do povo hebreu e o que Deus faz aqui nesse momento, é em meio ao retorno do povo hebreu de volta do cativeiro que outrora era babilônico e depois se tornou persa para Israel. Neste momento, já havia ido Zorobabel, já havia ido Esdras e só faltava Neemias. Neste momento em que nós vamos ler no livro de Esther, o povo já estava regressando de lá do leste europeu para Jerusalém. O templo já estava reconstruído, ok? É importante a gente entender em que momento isso está acontecendo. O templo já estava reconstruído e agora as casas estavam sendo reconstruídas. O Senhor já estava ali conduzindo o seu povo de volta, então haviam pessoas que estavam ainda no Império Persa, que estavam vivendo suas vidas no Império Persa, onde no caso nós vamos encontrar a própria Esther como parte dessa população, mas o reino de Judá, que era o reino do sul, já estava em franco desenvolvimento. A reforma já tinha acontecido, eles já estavam ali recomeçando as suas vidas em território de Deus, em Canaã, a terra que mana leite e mel. Neste momento, queridos, nós estamos aqui diante da 4ª dinastia persa, que já havia conquistado o Império Babilônico, tá? Então, nós vemos aqui Ciro é o primeiro, depois Cambises II é o seu filho, o segundo da dinastia, depois o seu genro Dário I é o terceiro da dinastia persa, e por quarto agora Xerxes I, que é o rei que está aqui na história de Esther, ok? Então, diante deste contexto, nós temos muita coisa nesses 2 capítulos. O primeiro capítulo começa com uma aparente ostentação. O primeiro capítulo, ele começa de um jeito muito peculiar. Eu quero ler contigo do versículo 1 até o 8º, que diz assim: foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias. Preste atenção no tamanho do reinado persa. Desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. No 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média. Ou seja, todo o povo importante daquela época, daquele reino antigo, daquele mundo antigo, estava em Suzã para este banquete. Os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, preste atenção nisso, meio ano, 6 meses, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete, ou seja, depois de 6 meses de uma viagem com todas essas pessoas importantes, pensa nessa comitiva. Todas essas pessoas importantes viajando por 6 meses, da Índia até a Etiópia, passando por cada lugar do reino persa. Eles se reúnem e eles então terminados, versículo 5, terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim inteiro do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã. Cidadela porque é uma cidade muito pequena, que fica lá no Irã, hoje não tem mais esse nome, e ela fica num alto de um monte, mas foi ali onde o Império Persa estabeleceu a sua liderança. E do mais rico
ao mais pobre. Versículo 6. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Irmãos, este jardim, ele tinha 100 metros por 100 metros. Ele possuía 10 mil metros quadrados. Ele possuía 75 colunas de 20 metros de altura. Tem uma foto que eu pedi para colocar, por gentileza? Eu tive o privilégio de estar no Museu do Louvre. Essa é a parte de cima de uma dessas 75 colunas de 20 metros que sustentava esta laje de 10 mil metros quadrados. Nós estamos falando 5 vezes o tamanho total desse prédio. Pode tirar, por gentileza, muito obrigado. 5 vezes o tamanho total desse prédio, uma laje onde estas pessoas estavam por 7 dias celebrando esse encontro do rei Xerxes. Quando você lê isso, você não entende direito o propósito pelo qual o rei estava fazendo o que estava fazendo. Mas quando a gente vai para a história, e essa semana meu queixo caiu, porque eu descobri que este banquete, que esta comitiva de 6 meses do rei Xerxes, que foi da Índia à Etiópia, passando para conquistar o coração de todos estes líderes militares, era para estabelecer uma frente de batalha que o seu pai, o Dário I, havia tentado e havia fracassado, para ir contra a Grécia. E meus irmãos, acreditem ou não, quantos aqui na aula de história se lembram daquela guerra dos 300 gregos? Levanta a mão aí. Esta foi a guerra. É neste momento em que Xerxes I reúne mais de 300 mil homens para guerrearem contra a Grécia. 7 mil gregos, incluindo os 300 espartanos conduzidos por Leônidas. É nesta guerra que Xerxes se envolve. É por esta guerra que ele conquista os corações desses líderes militares de todo o mundo antigo, para que com 300 mil homens eles possam vencer 7 mil gregos e 300 espartanos. E nós sabemos na história que por 2 dias, por 2 longos dias, estes 300 espartanos perduram contra estes 300 mil. 300 mil homens. Só que eles perdem. E aí então o que acontece? A Grécia leva esta guerra para os mares, e nos mares a Grécia vence essa batalha. E Xerxes então volta com o rabinho no meio das pernas para Suzã. E daí então começa o capítulo 2. Olha que interessante. Olha que perspectiva interessante. Mas antes disso, nós temos no capítulo 1 ainda uma história que parece que não combina com este contexto da primeira parte. Porque quando nós olhamos para este ambiente todo que a palavra diz e fala a respeito dessas festividades, deste povo, dessas riquezas, desse grande luxo, desse império, que era o império da vez da época, nós encontramos aqui um mundo de gente importante. Nós encontramos aqui um mundo de gente importante fazendo acontecimentos importantes. E aí então a história começa a narrar a respeito de uma birra da rainha Vaste e de um rei
que já estava embebedado, no 7º dia de festa, onde ele então, para aqueles governantes todos, manda chamar a rainha e pede para que ela venha sem o véu. O véu que no Oriente era muito comum que as mulheres se guardassem somente para os seus maridos e elas ficassem só com os olhos aparentes e o rosto todo desvendado, ou vendado, quer dizer. E aí então o rei, já alegre, querendo expor no seu momento de franca luxúria, no seu momento de carnalidade, no seu momento de extravasar, ele então manda chamar a rainha Vasti. E aí os seus oficiais vão até a festa onde a rainha Vasti também estava dando para aquelas mulheres, as acompanhantes daqueles reis, daqueles soldados, daqueles generais. E os soldados voltam com a informação de que a rainha Vasti se recusou ao convite do rei. Nós lemos que na história o rei fica indignado e ele então chama os seus sábios para saber como reagir diante daquilo, e um daqueles sábios promove uma ideia. Ele diz: olha, faça o seguinte, proíba essa mulher de aparecer na tua frente para o resto da sua vida e mande então um decreto para todo o reinado, dizendo que a rainha Vasti está proibida de comparecer diante do rei, para que as mulheres entendam que as mulheres precisam ser submissas aos homens e não cause uma confusão. E assim acontece, e assim termina o capítulo 1 de Esther. No mundo de gente importante, parece que é narrado aqui uma parte que não faz muito sentido. E aqui, meus irmãos, nós começamos a perceber que Deus está agindo sempre. Deus está o tempo todo agindo na sua história. Deus é o dono da história, Deus é o protagonista da história, Deus é aquele que estabelece todas as coisas, e aqui Deus está agindo com providência. Nós vamos entender ao longo de todo o livro de Esther, e eu creio que a maioria aqui já leu o livro de Esther, amém? Eu creio que a maioria aqui que é crente há pelo menos mais de 3, 4 anos já leu a Bíblia inteira, amém? Então eu quero crer nisso, amém, irmãos? Eu quero crer nisso, junto com você, em nome de Jesus. Mas neste momento aqui nós vamos entendendo que há um propósito pelo qual essa história é narrada. O livro de Esther, ele é nada mais, nada menos do que a compilação da celebração da festividade do Purim, que é justamente a celebração que o judeu até hoje celebra uma vez por ano, para se lembrar de quando Deus livrou o povo hebreu da mão do Império Persa. E é justamente aqui que Deus começa agindo com providência. Diga comigo nessa manhã, providência de Deus. Queridos, a providência de Deus é a maneira como Deus administra todas as coisas, inclusive os erros dos homens, para atingir os seus objetivos. Essa é a providência de Deus. É a maneira pela qual Deus administra todas as coisas, inclusive usando os erros dos homens para atingir os seus objetivos. E então nessa história nós encontramos a mão de Deus. Como por exemplo, Lucas vai narrar lá no livro de Atos, capítulo 4, versículos 27 e 28, quando ele diz: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Preste atenção aqui, como a providência de Deus age. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Deus age com providência na história da humanidade. Deus é soberano. É um atributo de Deus. Nós estamos na EBO agora falando sobre os atributos de Deus. Vamos chegar lá. Deus, o que eu falei? EBO, EBD. Na EBD, Deus age com providência porque Ele é soberano. Isaías 46, versículos 8 a 10 diz: lembrem-se disso,
Gravem-o na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Esse é o nosso Deus. Mateus 10, 29 e 31, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Não há nada nos atributos de Deus que deve nos causar maior paz no coração do que a certeza de que Deus é soberano. Não há nada dos atributos de Deus que deva nos colocar nos seus recônditos, debaixo das suas asas, no lugar secreto, do que sabermos que Ele continua no governo de eternidade em eternidade. Ele está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Ainda que as manchetes de jornais queiram roubar a nossa paz, Ele está no controle de todas as coisas, das coisas mais simples às coisas mais complexas. Nada foge do controle dele. Nós temos dito isso constantemente numa era onde nós estamos sendo encharcados, o povo tem ficado embriagado por fake news, por manchetes de jornais, por situações onde as pessoas estão perdendo a paz por coisas tolas, coisas infundáveis, por coisas que não faz o menor sentido. Ei, deixa eu te lembrar aqui nessa manhã, nós somos os filhos do Deus Altíssimo. Nós somos criação do Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Nós somos filho do Deus que escreveu o Apocalipse, revelou o Apocalipse por meio de João, e nós podemos então olhar para aquilo e dizer, o fim está preparado e nós viveremos felizes para sempre diante do nosso Deus. Por que tememos tanto? Por que permitimos com que a paz do nosso coração seja roubada com tanta velocidade? Com tanta fragilidade? Às vezes parece que nós somos um povo de uma paz frágil. Parece que às vezes há uma consciência na vida das pessoas, onde parece que há guerra que vai estourar e nós precisamos fazer alguma coisa. Deixa eu te dizer, pode ser que estoure guerra sim. E olha, se você está ansioso para a volta de Jesus, prepare-se, porque tem muito para piorar ainda. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nosso Deus é aquele que vinha com a nuvem de glória e a coluna de fogo em meio ao deserto. O nosso Deus é o Deus que protege o seu povo de maneira muito especial. O nosso Deus é aquele que manda maná do céu quando não há o que comer. O nosso Deus é aquele que faz jorrar água de uma rocha onde não há poço. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. A nossa paz não precisa ser frágil, igreja querida. A nossa paz não precisa ser como um castelinho de areia ou como um barquinho de papel. A nossa paz, ela é fundada desde antes da criação do mundo até o mundo por vir. É nisso que está a nossa paz. E veja como Deus vai agindo com providência nessa linda história. Agora, capítulo 2 começa depois desse retorno de Xerxes, diante dessa guerra contra a Grécia. Gastou muito, o que não podia, voltou. E aí, algum tempo depois, nós encontramos aqui no capítulo 2, versículo 1, quando cessou a indignação do rei Xerxes, e essa indignação, muitos acreditam que ela está atribuída justamente a essa campanha contra a Grécia.
Quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vaste, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazer todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vaste. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Irmãos, espera aí. A gente vai muito rápido da Esther, Radassa, para a rainha. A gente vai muito rápido daquela mulher que nasceu e que não tinha pais e que foi cuidada pelo primo, para uma rainha. Como muitas vezes a gente vai muito rápido para a ressurreição, sem nos lembrarmos da sexta-feira da paixão. A gente vai muito rápido para os momentos de glória, de triunfo, sem nos lembrarmos dos pormenores que antecederam. Imagine só uma cultura de harém, de um rei, um único rei. Essas moças que eram selecionadas pela sua beleza, elas nunca mais poderiam se casar. Elas eram confinadas a um lugar para satisfazerem o apetite sexual de um homem. Pensa comigo aqui um pouco. Pensa nesse ambiente cultural. E na maioria das vezes elas eram levadas contra a própria vontade, porque afinal de contas, que mulher com dignidade e decência se submeteria a algo assim por vontade própria? Em troca, elas viveriam talvez em uma vida no reino com algumas regalias. Mas que vida era essa? De viverem num lugar confinadas para que quando o rei pensasse em uma delas, as chamasse para passarem uma noite com ele e depois voltarem para aquela vida. Serem mulher de um homem que elas não amavam, num contexto onde elas eram usadas, completamente usadas, sem desejo próprio, sem vontade própria, sem perguntar se elas queriam ou não. E elas então estavam nesse contexto. Esther foi escolhida porque ela era bonita. Não tem jeito, né, gente? Nessa época, a mulher persa nascia bonita e ia para harém. O homem grego bonito, se tinha uma mancha, era afogado, né? Era um contexto completamente diferente do nosso hoje. E então nós sabemos que Deus é soberano. Mas Deus é soberano em contextos dos quais nos confrontam. Em contextos dos quais nós não pedimos para que fosse assim. Sabe, queridos, muitos de nós não têm a vida que gostaria. Ou se temos, parece que sempre tem alguma coisa na lista faltando. A gente podia ter nascido em qualquer época, em qualquer era, de qualquer maneira. Você poderia ter nascido um súdito, você poderia ter nascido um rei, você poderia ter nascido um árabe, você poderia ter nascido um japonês, você poderia ter nascido um escravo no Oriente Médio, você poderia ter nascido uma menina que foi traficada sexualmente, você poderia ter nascido debaixo da ponte de uma família que você não sabe o paradeiro dela, você poderia ter nascido cigano, você poderia ter nascido na família de um circo que vive andando por aí com um ônibus velho. Você poderia ter nascido nos palácios do Oriente Médio. Você poderia ter nascido na família Gates, do Bill Gates. Você poderia ter nascido na área mais nobre francesa do Canadá. Você poderia ter nascido em vários contextos. Mas aprove a Deus com que você nascesse, quando você nasceu, de quem você nasceu e estivesse aqui nesse momento.
Precisamos entender que a história é de Deus. Imagine só que terrível se você tivesse nascido ator de... Como que é oriental lá? Dorama. Tem coisas muito terríveis nessa vida. Queridos, precisamos nos lembrar que Deus é o dono da vida. Preste atenção onde essa palavra quer nos levar nessa manhã. Nós falamos da providência de Deus, que Deus age sobre todas as coisas, Ele é soberano. Mas nós estamos nos lembrando aqui que nos contextos culturais e históricos, Deus continua sendo soberano. Ele faz escravo e Ele faz rei. Ele gostaria que estivesse como está? Não, mas Ele continua dando a vida. Ele continua dando a vida, Ele continua oportunizando a boa nova do Evangelho. Mas nós precisamos entender que Deus é o dono da vida. 1 Samuel 2, de 6 a 8 diz: o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e Ele exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são de quem? De quem são os alicerces da terra, igreja? Do Senhor. Diga comigo, os alicerces da terra são do Senhor. Aleluia, e sobre eles estabeleceu o mundo. A nossa paz não é de papel. A nossa paz não é frágil. O nosso destino é de eternidade. E sabe, muitas vezes nós ainda teimamos em achar que somos os donos da vida. A gente se pega o tempo todo. Sejamos honestos aqui um pouco nessa manhã. A gente se pega o tempo todo achando que nós somos os donos da vida. Eu faço meus planos, eu trilho o meu caminho, eu traço as minhas metas, eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, eu me comparo, eu vejo um lugar onde eu acho nobre chegar e eu vou. Naquela picada que eu mesmo fiz. Naquela picada que eu mesmo fiz, um ano após o outro, um ano após o outro, um ano após o outro, sem me lembrar que eu não sou o dono da vida. Sem me lembrar que Deus é o dono da vida. Deus é o dono da vida. E quantos vivem uma vida inteira pensando que a história é deles? Quantos vivem uma vida inteira pensando que a história é deles? Quando nós nos rendemos à história de Deus, queridos, quando nós nos rendemos à história de Deus, nós começamos a viver e a pensar de maneira diferente. Esther tinha escolha? Não tinha escolha. Podemos dizer que a vida foi dura com ela? Se há uma época que não era uma boa época para ser hebreu, era no exílio. Primeiro, eles estavam misturados, comiam comidas que para eles eram impuras, estavam num lugar onde não podiam adorar a Deus de verdade, porque se adorava Deus em Jerusalém, eles não estavam em Jerusalém. Eles estavam num lugar onde a cultura não era deles. E mais, a palavra vai dizer que os pais de Esther tinham morrido, e provavelmente desde a sua infância. Possivelmente em algum combate de guerra, não sabemos. Mas fato é que o primo dela a tomou para conduzi-la na sua vida. Como se isso não bastasse. Como se isso não fosse motivo suficiente para ela fazer cura interior para o resto da sua vida. Porque ela não tinha pai, não tinha mãe, ela foi criada por um primo. Ela é escolhida para ir para um harém de um rei que não era nem do reinado dela, de um rei impuro. A vida foi dura demais com essa mulher.
A vida foi bruta com essa mulher. Ela tinha tudo para fazer bico, para resmungar, para ser rebelde, mal educada. Uma mulher que ninguém queria estar por perto. Uma mulher com respostas duras, respostas secas, infeliz, amarga. Mas não é isso que a palavra fala a respeito dela. Sabe? Precisamos nos lembrar que a história de Deus, principalmente quando a vida é dura conosco. Porque quando nós nos lembramos que a história de Deus e a vida está sendo dura, nós nos lembramos que pode ser que haja um propósito para nós estarmos vivendo o que nós estamos. E é nesse lugar onde os meninos se separam dos homens. É nesse lugar onde os maduros se separam dos imaturos. É quando a vida está sendo dura, as coisas não estão fazendo sentido, nós estamos fazendo o nosso melhor e nós só podemos suspirar e dizer: Senhor, só pode ter um propósito divino no meio disso. É nesse momento que nós nos lembramos que a vida é de Deus, que Deus age com providência e que Ele é soberano sobre tudo e todos. É nesse momento. É nesse momento. E sabe, quando nós entendemos que há propósito divino nas nossas vidas, nós paramos de viver a vida para nós e começamos a viver a vida para Deus. Nós somos chamados para vivermos uma vida para Deus. Nós somos resgatados do império das trevas para a sua maravilhosa luz, para que possamos viver uma vida para Deus, onde nele encontramos propósito, onde nele encontramos motivação, onde nele encontramos a real alegria de nos levantarmos todos os dias de manhã. Não é para vivermos os nossos planos, não é para vivermos a nossa vida, os nossos conceitos medíocres, mas é para levantarmos a palavra de Deus todos os dias e encontrarmos no Senhor explicação para as nossas questões e propósito para a nossa vida. É nesse lugar que o Espírito Santo nos enche, é nesse lugar que Ele nos chama para o sobrenatural, é nesse lugar que Ele nos chama para darmos passos de fé. É nesse lugar que Ele nos convoca para uma vida que não é terrena, mas é celestial. É nesse lugar, é quando nós entendemos que a história é dele. Sabe, gente, tem muita gente deixando de ser relevante na história de Deus, porque está buscando ser relevante na história dos homens. Muita gente buscando ser relevante na história dos homens e se esquecendo que a história é de Deus. Muita gente tomando decisões que favoreçam a sua história e se esquecendo de perguntar para o dono da história qual seria a melhor decisão. Esther tinha tudo para ser uma mulher amarga, mas a palavra vai dizer que ela agiu com graça, com leveza. Precisamos entender de uma vez por todas que as oportunidades de Deus são diferentes das oportunidades dos homens. Precisamos entender de uma vez por todas que os planos de Deus são diferentes dos planos dos homens. Sabe, José foi um escravo de excelência antes de ser governador do Egito. Neemias foi um copeiro de confiança antes de se tornar um restaurador das muralhas de Jerusalém. Davi foi um pastor corajoso antes de ser ungido rei. Noé era somente, entre aspas, um homem justo antes de ser o único chefe de família sobrevivente do planeta. Gideão trabalhava corajosamente enquanto outros se escondiam antes de se tornar juiz. Moisés rejeitou o glamour do Egito e foi morar no deserto antes de ser chamado de libertador. Todas as histórias que eu contei aqui, elas terminam de maneira gloriosa. É o pobre que ficou rico, é o escravo que ficou rei.
Mas nós não podemos nos esquecer que a palavra também nos conta de um Pedro que deixou um empreendimento para seguir os passos de Jesus, cheio de incertezas. Não podemos nos esquecer que Mateus deixou a coletoria para ver os milagres de Jesus de perto. Não podemos nos esquecer que Zaqueu abriu mão da sua riqueza para fazer aquilo que era o certo, independentemente das consequências. Nós não podemos nos esquecer que Jesus abriu mão da sua glória para tomar forma corpórea e sofrer os pecados da humanidade. O nosso mestre deixou de ser rei para virar escravo. E a gente está querendo fazer da nossa história gloriosa. Tem alguma coisa errada nisso. Tem algum cálculo que não fecha. Tem alguma teologia estragada. Tem uma maçã podre dentro da gente. Olhamos para as histórias de glória com muita facilidade, mas nos esquecemos das histórias de humilhação. Fazemos campanhas. Oramos para que Deus tire até o olho gordo da nossa casa. Mas nos esquecemos que o mais rico se fez pobre por amor de nós. Na palavra de Deus, tem rei que vira servo, tem servo que vira rei. Na palavra de Deus tem pobre que fica rico e rico que fica pobre. Por isso nós precisamos parar de encontrar sucesso naquilo que os nossos olhos veem. Precisamos parar de encontrar sucesso naquilo que os nossos olhos veem. Aliás, porque um dos conselhos de Jesus no Sermão do Monte foi que a mão direita não saiba nem o que a esquerda está fazendo. E aí nós vemos a nossa Esther. Uma mulher querida do povo hebreu. Graciosa. Humilde. Submissa à providência de Deus sobre a sua vida. Tomando forma. Vamos ler do capítulo 2, do versículo 5 até o 18º. Acompanhe comigo essa história. Através de versículo 5. Nesse tempo, vivia na cidade de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele foi levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Susã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Preste atenção no 9. A moça o agradou. Olha a graça em Esther. A moça o agradou e ele a favoreceu. Obviamente ela não era marrenta, obviamente ela não era bicuda, obviamente ela não estava infeliz, obviamente ela estava agraciada. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas no palácio do rei e transferiu-a, ou seja, agora um grupo menor. As chances aumentaram, junto com as suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. O primo inclinado em saber como ela estava. Veja os enlaces, o cuidado, o carinho, o amor, a preocupação que está no meio do povo de Deus.
Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfume e cosméticos. A gente lê isso aqui, a gente fala, nossa, que coisa linda, né? Quantas mulheres não gostariam, né? Eu já ouvi palavras, né? Quantas mulheres não gostariam, sério mesmo, para depois ser levada para as mãos de um homem estranho e ser objeto sexual dele? Duvido que alguma mulher, em sua sã consciência, deseje esse tratamento. 13. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás. Quase Sagaz, hein? Aí a piada até perdi o que é. Oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Veja a simplicidade, veja a submissão dessa mulher. E está escrito aqui ainda, Ester causava boa impressão a todos os que a viam, né? Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou o feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Queridos, nós encontramos aqui a história de uma mulher graciosa que se submeteu à providência de Deus, que estava tentando fazer o seu melhor nas condições onde ela havia sido colocada. Esse é o nosso papel. Fazermos o nosso melhor nas condições das quais nós estamos sendo colocados. Deus nos coloca num lugar, nos coloca num contexto para fazermos o nosso melhor, para brilharmos a sua luz, para salgarmos com o seu sal, não para ficarmos desgostosos de onde estamos e de como estamos e vivermos uma vida onde não compreendemos da soberania dele. O Senhor nos coloca num contexto para que venhamos a florescer para a sua honra e glória. Ester foi gradativamente ganhando ascensão com Hegai, com todos os que haviam, e finalmente com o rei. Eu quero dizer a você nessa manhã, pare de lutar com as suas condições e comece a aperfeiçoar as suas reações. Pare de lutar com a sua condição. Pare de viver infeliz, ingrato. Enche o teu coração de contentamento. Lembre-se da soberania de Deus e comece a pensar nas suas reações. Como você tem reagido diante da realidade que lhe está proposta? Como você tem multiplicado os talentos que chegaram às tuas mãos? Ou você desdenha deles o tempo inteiro? Ou você os submete às traças, dizendo, como aquele falso orgulho, dizendo que você não liga para aquilo, mas o bem da verdade, você não está ligando para aquilo porque você gostaria de ter algo muito melhor, e porque você não tem, você não liga para aquilo. A palavra de hoje é uma palavra profunda, é uma palavra de conceitos, é uma palavra que é para mexer dentro das tuas entranhas, do teu coração, do teu ser. É uma palavra que fala da tua essência, de quem você é. É uma palavra que só você se conhece. Você pode maquiar quem você quiser para quem está do teu lado, mas lá dentro você sabe quem você é. Lá dentro você sabe o que você precisa, o quanto você precisa de Deus nisso tudo que está sendo falado. E o Senhor está mexendo contigo nessa manhã de uma maneira muito diferente. E eu quero convidar você a estar sensível à voz do Espírito Santo. Ele está falando aqui. Ele está falando aqui. Ele está te convencendo de algumas coisas. Ele está te lembrando de algumas posturas tuas. Ele está aqui agindo no meio de nós. Ele está aqui agindo no meio de nós.
Pare de lutar com as suas condições. Comece a aperfeiçoar as suas reações. Esther carregava uma graça diferente. É como, sabe, parece, ao ler, é como se ela tivesse consciência de um propósito celestial sobre a vida dela. É como se ela tivesse sintonizada, a antena dela, o radinho dela, tivesse sintonizado numa outra FM. Numa outra FM. É como se as pessoas ao seu redor tivessem num contexto, ela tivesse num outro. Porque ela foi cumprindo, ela foi obedecendo, ela foi se submetendo, ela foi ganhando o favor dos outros, ela era graciosa e ela estava então em movimento para cumprir os propósitos de Deus diante da soberania dele. Diante da soberania dele. Diante daquilo que lhe estava proposto. Sabe, queridos, nós temos um Jonas na palavra para aprendermos a não sermos teimosos. Nós temos um Jonas na palavra para aprendermos que Deus cruza os braços e espera o orgulho de um homem cair para recolocá-lo de novo no trilho. Que não sejamos então como este. Que estejamos rodando, andando, sendo tragado, indo de um lado para o outro, como que se bravos, birrentos com Deus, para não aceitarmos a soberania dele sobre a nossa vida. Porque ele nos trata, porque ele trata quem ele ama, não é verdade? Ele trata quem ele ama. Ele trata quem ele ama. Eu fico impressionado na velocidade em que Esther ganhou graça e ela se tornou rainha. De uma mulher que tinha tudo para dar errado. Nasceu num período de cativeiro babilônico. Nasceu de pais que morreram prematuramente. Era cuidada por um primo. Era órfã então, não tinha nem pai nem mãe. Foi escolhida para pertencer a um harém. Mulher de ninguém. A sua vida não tinha mais sentido. E de repente, Deus a levantou. Deus a promoveu. Deus a agraciou para cumprir os seus propósitos. Para cumprir os seus propósitos. Nessa manhã, eu quero orar por você. Eu quero orar por você por 5 motivos. Eu quero orar para que o Senhor te encha, primeiramente, de propósito celestial. Que Ele te encha de propósito celestial. Em segundo lugar, eu quero orar para que os teus sonhos sejam glorificar a Deus em qualquer condição. Glorificar a Deus em qualquer condição. Glorificar a Deus na bonança é fácil, mas e no meio do vale? E no meio da fila do harém? Será que a gente consegue? Eu quero orar para que, em terceiro lugar, as tuas ambições se convertam. Que as tuas ambições se convertam juntamente com o teu coração, juntamente com a tua alma. Em quarto lugar, eu quero orar para que o teu perder e ganhar sejam alinhados com a perspectiva celestial. Que o teu ganhar seja o ganhar de Deus, que o teu perder seja o perder de Deus. Que a tua perspectiva de vitória e fracasso estejam alinhadas com a de Deus. E em quinto lugar, eu quero orar para que você esteja sempre disposto a cumprir os planos de Deus. Quantos nessa manhã gostariam de receber essa oração? Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Coloque tua vida diante do Pai. Queridos, nós vivemos uma fé informal, assim como Cristo foi informal, o Cristo das ruas, para que justamente em momentos como esse você tenha acesso ao Pai da maneira mais rápida possível.
Eu não me coloco aqui como um sumo sacerdote, como alguém que media você com Deus. Eu me coloco aqui como um irmão mais velho, que te ensina a palavra e te mostra o caminho, para que você possa, sozinho aí, fechar os seus olhos do teu corpo e abrir os seus olhos espirituais diante de Deus. O nosso Deus tem ouvidos e ouve, tem boca e fala, tem olhos e vê, e tem mãos e toca. E Ele está querendo te tocar nessa manhã. Aproveite essa informalidade. Aproveite essa maneira mais informal de ser igreja, para justamente afinar a tua relação de intimidade com teu Deus aí nesse momento. Fale com Ele do fundo do teu coração. Fale com Ele. Não tenha vergonha de demonstrar as suas mazelas, de demonstrar os seus defeitos. Não tenha vergonha de se apresentar como você é, porque antes que a palavra chegue à tua boca, Ele já te conhece. É mais uma constatação de intimidade do que uma condição de bênção. Muita gente diz que fica cuidando das palavras, de abençoar, de amaldiçoar. Ei, Ele te conhece lá dentro. É muito mais uma constatação de intimidade do que qualquer outra coisa. Fale a Ele. Lá dentro tem coisas que precisam ser alinhadas aqui, sintonizadas aqui nessa manhã. Oh Deus, Pai bondoso, Pai querido, Senhor, encha-nos de propósito celestial nessa manhã, Senhor. Encha-nos de propósito celestial nessa manhã, Senhor. Oh Deus, desconstrói todo o sucesso naquilo que os nossos olhos veem, constrói o sucesso naquilo que os teus olhos veem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que todo sonho no nosso coração, Senhor, seja verdadeiramente de glorificar o Senhor em qualquer condição, Senhor. Que venhamos a ser adoradores em espírito e em verdade, te adorando em todas as condições e status da nossa vida, Senhor. Seja no vale, seja no cume, seja, Senhor, na fila do harém, seja no lugar de escravidão, ou seja no palácio real, Senhor. Seja onde for, que venhamos a engrandecer o Teu nome, Senhor, acima de todo nome, Pai. Tu és digno de ser adorado apesar de nós. Tu és digno de ser engrandecido apesar de nós, Senhor. Quem somos nós para Te adorar? Quem somos nós para levantarmos a nossa voz diante de Ti? Não somos nada nem ninguém, pobres, cegos e nus. Viemos do pó e para o pó voltaremos, Pai. Mas o Senhor decidiu se relacionar conosco, Pai. E nessa manhã o Senhor nos lembra do nosso propósito central, de sermos adoradores do Senhor. Pai, queremos colocar também nessa manhã, Senhor, as nossas ambições diante de Ti. E pedimos por uma conversão das nossas ambições genuínas, Pai. Converte as nossas ambições, converte os nossos desejos, converte, Senhor, os nossos anseios, converte os nossos planos e sonhos, Deus, em nome de Jesus, converte-os, Pai. Para que o nosso perder e o nosso ganhar estejam sempre alinhados com a Tua perspectiva celestial. Com a Tua perspectiva celestial, Senhor. E por último, Senhor, oramos juntos para que estejamos sempre dispostos. Dá-nos força, dá-nos ânimo, dá-nos vigor, dá-nos dunamis de Deus para cumprirmos os Teus planos à risca nas nossas vidas, sejam quais eles forem. Dá-nos o Teu Espírito Santo numa porção sobremodo, sobressalente, na boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, para que venhamos a cumprirmos os Teus planos à risca na vida de cada um de nós, no nome de Jesus, amém. Repita assim comigo nessa manhã: Senhor Jesus, eu me rendo à Tua boa, perfeita e agradável vontade. Vamos dizer isso mais uma vez de todo o nosso coração. Diga: Senhor Jesus, eu me rendo na Tua boa,
boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Dê um abraço em quem está do seu lado. Pode tomar o teu lugar.